por favor, parem de votar em PT e PSOL, que são esses caras que querem regular a internet. Você vota em PT e PSOL, você é um ditador, você é um burro. Você é uma anta, desculpa te falar. Você tá votando em ditador, você tá votando nos caras que querem regular a internet. À vontade lá. A gente tava falando ali antes da indústria da multa, que tem em São Paulo. A gente nem falou, né, meu? Nem comentou isso. Começa aí. São Paulo é pra caramba, né? Mas vamos lá. Olha só como é que funcionam as coisas no Brasil e os dados não são divulgados justamente para você não saber. A gente teve em 2024 divulgado, tá? 234 milhões de multas aplicadas no Brasil. Você fala, caramba, no ano inteiro, 2024, o ano inteiro, 234 milhões de multas? Não, só até outubro. Tá? Esse dado é só até outubro. Então, de janeiro a outubro, em 10 meses só, 234 milhões de multas. É mais do que uma multa para cada cidadão do Brasil. É mais do que uma multa para cada pessoa que mora aqui nesse país. Aí você fala, pô, mas será que é muita multa? Será que é pouca multa? Vamos ver as coisas que o governo deveria estar fazendo. O governo acho que tem que multar as pessoas que estão fazendo coisas erradas e tal. Até concordo. Mas o governo também tem que prender pessoas. Então o nosso governo, você acha fácil esse dado? Em 10 meses, deu 234 milhões de multas. Quantas prisões foram feitas em 2024? Você não acha, tá? Você não acha. Você acha o número de pessoas na cadeia, então você acha a população carcerária. Você acha informações de 2023, informações, por exemplo, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária e da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, dessas que divulgaram, você vê que no Brasil foram feitas dessas instituições, né, que não são todas as prisões, mas é uma grande parte das prisões, o Brasil efetuou 52 mil prisões. 52 mil prisões. São 234 milhões de multas e 52 mil prisões. Quer dizer, para cada prisão que o governo faz, ele aplica 4.500 multas. Quer dizer, o governo brasileiro, ele é 4.500 vezes mais eficiente para multar do que para prender bandido. Ele é 4.500 vezes mais eficiente para roubar dinheiro de quem trabalha do que para prender bandido. Então o governo, ele tá ajudando você? Não, ele tá roubando, tomando dinheiro de você e defendendo o bandido. Claro que a gente imagina que aconteçam mais infrações de trânsito do que crimes. Então, claro que a gente não pode fazer essa associação, mas a gente pode comparar com outros países. Será que 234 milhões de multas, será que são muitas multas? Se pegar, por exemplo, o Brasil, né? 234 milhões de multas para 210 milhões de habitantes. A França, que tem perto de 70 milhões de habitantes, são 30 milhões de multas só no ano. 234 milhões de multas aqui no Brasil, 30 milhões na França. Aqui a gente tem mais do que uma multa por cidadão. Na França não chega a ser nem 0,45 multa por cidadão. E isso que na França, a gente pega aqui no Brasil a gente tem mais ou menos 6 veículos automotores para cada 10 brasileiros. Na França são 7. Então tem mais veículos lá por população. E não tem lá, essas multas são as multas aplicadas no território francês. E lá não tem só os veículos franceses. Porque o cara que mora na Itália, na Espanha, em Portugal, na Alemanha, todos esses caras vão passear de carro na França. E lembrando que só Paris recebe mais turistas do que o Brasil inteiro. Para você ver como a gente é uma piada em todas as áreas. Nem na área do turismo, que a gente já tem uma vocação natural para turismo, a gente consegue ganhar da cidade de Paris. Então será que a gente tem uma indústria da multa, sendo que lá na França tem 0,45 multas por habitante, e sendo que a Europa toda está indo visitar a França, e aqui a gente tem mais do que uma multa, é mais do que o dobro. Se você considerar só a população da França, não os carros de fora que vão visitar a França, se duvidar aqui são 3, 4 vezes mais multas que um país de primeiro mundo, como a França. E das multas aplicadas no Brasil, sabe o que está no top 5 de multas aplicadas? Uma multa que nem deveria existir, que é multa por rodízio. Porque se eu comprei o carro e, aliás, paguei 2 carros para ter um, que o governo cobra 100% de imposto, eu deveria poder andar com o meu carro todos os dias. E se o governo não deixa eu andar com o carro uma vez por semana, então no IPVA eu deveria ter um imposto de 1/7. Sim. No imposto em cima do carro,
quando eu compro, eu deveria ter um desconto de 1/7. Já que eu não posso andar com o carro uma vez por semana. Então, essa multa, só de existir rodízio, já é um absurdo. Mas por que não acaba com rodízio? Porque é a 5ª multa mais aplicada no Brasil. Sendo que são poucos lugares que tem rodízio. É São Paulo, até onde eu sei. Então olha só quantas multas são aplicadas. Multinha gostosa que eles gostam de aplicar, Léo. Que é um dinheiro de graça. Então existe indústria da multa no Brasil para um caramba. É só comparar com outros países. Países, como eu falei, como a França, que tem muito mais carros por população e ainda recebe os carros de fora, 30 milhões de multas lá no ano, e aqui 234. É mais de 200 milhões de multas a mais. Ou seja, tudo aqui no Brasil é um roubo, sendo que a gente deveria ter os melhores motoristas do mundo. Por quê? Porque aqui pra você tirar... Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você treina lá com seu pai. Você treinou com seu pai, vai lá e tira. Vai lá no departamento público, paga $35 e sai com a habilitação. Ô, louco. Aqui não. Aqui você leva um ano fazendo aula de não sei o quê, aula teórica, aula prática, aula de primeiro socorro, aula da casa do capeta. Né? Paga uma fortuna. Quer dizer, se tem toda essa exigência, a gente tinha que ter os melhores motoristas do mundo, porque é muito exigência. Nenhum país do mundo tem tanta exigência para tirar habilitação igual no Brasil. E todo mundo sabe que se você for tirar sua habilitação e não pagar o famoso quebra, você pode ser o Ayrton Senna, você não passa. Não passa. Todo mundo sabe. E por que ninguém fala isso? Se todo mundo sabe. Letrão, máfia. O Estado é uma máfia. O Estado brasileiro é uma máfia. Tanto que agora você tem que pagar, literalmente, pros criminosos, pra você ter internet no Ceará. Por que o Estado não faz nada? Porque faz parte. O Estado é uma máfia. O Detran é uma baita de uma máfia. E é capaz de eu ser preso por falar isso, sendo que todo mundo paga o quebra no Brasil. Todo mundo sabe disso. O cara pode ser Ayrton Senna? Meu, você chega na... Eu lembro quando eu fui tirar a habilitação, e eu ainda não paguei, porque eu falei, gente, eu já dirigi... Não posso... Um amigo meu já dirigia antes de ter habilitação, sendo menor de idade. Você já... Não era eu. Desenrolava. Eu falei, não é possível que eu não vou passar, tá? E eu falei, não vou pagar, só de raiva. Não, falei, não é possível. Mas via de regra, eu conheço uma pessoa que fez tudo certo e tal, mas não pagou o quebra e o cara reprovou ela. Caramba. Sim, ela fez tudo certo, a ponto de... É que eu não tava lá no dia, ela me contou depois. Mas de ela brigar, ficar pé da vida com o cara. Então tem uma máfia aqui, a gente sabe que tem uma máfia aqui e ninguém faz nada, porque é muito dinheiro envolvido. Você vê o caso que aconteceu lá com o Gabriel Monteiro. Tá? Não conheço pessoalmente e tal, né? Parece que ele foi até inocentado dos crimes. O cara denunciou uma máfia do reboque no Rio de Janeiro. O Gabriel Monteiro era um vereadorzinho do Rio de Janeiro. Pra ele não falar da máfia do reboque, os caras ofereceram pra um vereadorzinho, ofereceram 200 mil por mês, todo mês. 200 mil pro cara. Quase 2 milhões e meio por ano. Pro cara. 2 milhões e meio todo ano na sua cantinha. Se um vereadorzinho do Rio de Janeiro tá ganhando isso, quanto será que não estão ganhando os políticos mais altos com essa máfia do reboque lá no Rio de Janeiro? Sabe o que eu acho curioso? Como a Globo foi contra. Atacou o Gabriel Monteiro. Nossa. A Globo, muito ligada ao Rio de Janeiro. Será que não tem gente da Globo? Tô perguntando só. Relacionada com essa máfia? Será que não tem gente lá ganhando dinheiro disso também? Porque tudo bem, o Gabriel Monteiro cometeu um crime. Disseram que ele cometeu um crime. Então, legal, prende ele. Mas e a máfia? Vocês desfizeram a máfia? Acabaram com a máfia? Não, a máfia tá lá. Firme e forte. Não lá. E ninguém fala nada. Ninguém fala mais nada. Porque a mídia é bandida, ela é desonesta. Você não pode falar de futebol. Acabaram de mandar embora 6 caras da SPN. Porque o cara falou de futebol. Então esse é o país que a gente vive. Então ou a gente luta pelo menos pra ter internet livre, porque os bandidos vão querer a todo custo regular a internet, e vocês, por favor, parem de votar em PT e PSOL, que são esses caras que querem regular a internet. Você vota em PT e PSOL, você é um ditador, você é um burro. Você é uma anta, desculpa te falar. Você tá votando em ditador, você tá votando nos caras que querem regular a internet. Então você para de votar nesses caras. Ah, mas os outros são muito melhores? Alguns sim, outros não.
Tem outros de outros partidos aí, podem ser até piores. Mas tem uns que não dá, né, gente? Ô, Léo, mas eu acho que a sociedade, eu acho que ela não tem mais jeito, sabe por quê? Hoje em dia tem até os Therians, sabe o que são Não sei, Therians? putz, infelizmente. Therians são pessoas que se identificam como animais, né? Mas tem muitas pessoas que eu identifico como Raposo. animal, viu? Tem muita gente que eu identifico como animal. Cachorro. Então, nem- o que tem de gente que eu identifico como animal por aí, eu nem te falo, viu? E é por isso até difícil você atingir as pessoas no Brasil. O pessoal até me pede muito, a coisa que eu não gosto. Mas me pede muito, fala, Leonardo, por que você não entra na política? Porque política é você ludibriar as massas. Por isso que o cara consegue tantos votos. E você tem regra, você tem cartilha para você comandar as massas, para você manipular as massas. Basicamente, como que você manipula a massa? Fazendo o contrário do que eu faço. Exatamente o contrário. Então, como que você manipula a massa? Você mexe com a emoção, eu só mexo com a razão. Eu venho aqui e dou números, eu dou dados. Eu explico o que está acontecendo. Eu não mexo com a emoção. Então, como que você manipula a massa? Você mexe com a emoção, então você busca emoções fortes para utilizar. Emoções fortes é o quê? É o medo, é a raiva, duas emoções fortíssimas. Então eu gero um medo, e alguma desgraça vai acontecer, né? Se eu votar num determinado político que é de extrema alguma coisa, a desgraça vai acontecer. Então eu mexo com o medo, eu mexo com a raiva movimenta demais as pessoas. Então, manipulação de massa. Use o sentimento, não a razão. Repita a mentira várias vezes. Então você precisa ter artistas do seu lado, a mídia do seu lado, por isso que dão 30 bilhões em 2 anos de Lei Rouanet. Então você pega as mentiras e repete, até que se torne verdade. se torne verdade. E você usa símbolos. Então sabe os caras que saem fazendo a mãozinha assim e tal? Você usa símbolos, porque símbolos, eles causam identificação rápida do cérebro. Então eu faço o contrário disso. Eu uso a razão, Mas eu e a não uso a emoção? emoção. Quando você fala que os caras tá roubando, a gente fica emocionado. Mas concorda Fala. que eu tô usando os dados. E se eu usasse a emoção, eu teria uma legião de pessoas passando meus vídeos, que é o que precisava. Eu faço um corte, expliquei esse negócio agora da indústria de multas. Que é só você pegar os números, que é clara a indústria de multas. Então, se as pessoas não pegarem esses vídeos e passarem para outras pessoas, só que aí tá, da quantidade de pessoas que a gente tem no Brasil, quantas... São de Guarulhos que podem... Não, qual é a Tem que porcentagem usar- de pessoas? Porque a pessoa... Eu não vou entrar na política, mas outro cara de outra cidade vai entrar e ele pode fazer o que eu tô falando. Entendeu? Só que qual é a porcentagem de pessoas que vão entender a razão? Que a razão, ela vem de uma análise, né? Você tem que pegar aquela informação, você tem que processar ela, analisar e Sim. compreender. E às vezes te faltam informações para você processar aquela razão que você tá recebendo. Então não é simples. Né? Então como eu uso a razão? Como eu não fico repetindo mentiras e não uso símbolos, eu faço totalmente o contrário do que se faz a manipulação de massa. A manipulação de massa, você precisa do mínimo essas 3 coisas. É o uso da emoção, é a repetição e é o uso de símbolos, bandeiras, cores, etc. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.